Vamos iniciar nosso estudo fazendo uma reflexão. Eu quero que você relembre todas as atividades que você realizou ao longo do dia de hoje. Você deve ter feito sua higiene pessoal, como escovar os dentes, tomar banho. Você se alimentou e para fazer sua comida foram gerados resíduos orgânicos e secos, como plásticos, papel e latas. Você pode ter limpado a casa utilizando produtos químicos e água. Você foi ao trabalho, ao polo ou passear, utilizando o transporte público ou seu carro próprio, ambos movidos a combustível fóssil. O que mais? Lavou roupa, louça, consumiu novos itens? Enfim, nossas atividades diárias podem ser diferentes, mas se pararmos para analisar nossos atos com calma, podemos perceber as consequências das nossas pequenas ações no meio ambiente diariamente. Essa reflexão e percepção não é clara para grande parte da sociedade. Falta ainda elementos informacionais, educacionais e de comportamento para garantir que a mudança de atitude diária diminua os impactos ambientais. Afinal, somos um pouco mais de 7 bilhões de habitantes, utilizando recursos naturais e gerando resíduos a todo momento. A notícia boa é que a temática ambiental tem cada vez mais ganhado visibilidade e lançar mão da educação ambiental é uma alternativa eficiente para provocar mudanças de hábito. Para compreendermos melhor, vamos resgatar o histórico sobre o início das discussões envolvendo o meio ambiente. Em 1972, aconteceu em Estocolmo a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Esse foi o primeiro evento mundial para discutir o meio ambiente e suas relações com o ser humano. E teve como fruto a Declaração de Estocolmo, que contém princípios que representam um manifesto ambiental. Ao abordar a necessidade de inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação e melhoria do ambiente humano, o manifesto estabeleceu as bases para a nova agenda ambiental do Sistema das Nações Unidas. Aí, 3 anos depois, em 1975, aconteceu o Encontro de Belgrado, que era a capital da antiga Iugoslávia. Esse evento gerou a Carta de Belgrado, assinado por 65 países. Esse documento é marcante por apresentar não só constatações sobre o meio ambiente, mas também preceitos éticos de orientação. Ela também sugeriu a criação de um programa internacional de educação ambiental, que foi efetivamente criado pela Unesco e divulgado em vários idiomas. Aí vem uma das principais conferências para a educação ambiental, que foi a primeira conferência intergovernamental sobre educação ambiental realizada em Tbilisi em 1977. Essa conferência trouxe a discussão de planos objetivos e temas necessários para a educação ambiental. Seus principais apontamentos giravam em torno do desenvolvimento igualitário dos países e das práticas e princípios adequados que devem ser seguidos por eles. Seguindo nossa linha do tempo, em 1987 aconteceu a Conferência de Moscou, com o objetivo de avaliar o desenvolvimento da educação ambiental desde o evento de Tbilisi. Além disso, a Conferência de Moscou propôs as metas para a década de 1990, que basicamente afirmavam desenvolvimento de um modelo curricular, intercâmbio de informações, desenvolvimento de recursos instrucionais, promoção de avaliação de currículo, capacitação de docentes e licenciados em educação ambiental e melhora nas mensagens ambientais veiculadas pela mídia ao grande público. Em 1992, aconteceu a famosa Rio 92, também chamada de Conferência de Cúpula da Terra ou ainda Eco 92.
Esse evento das Nações Unidas aconteceu no Rio de Janeiro e reuniu 103 chefes de Estado e 182 países. Nele foi inserida a questão de acordos e protocolos a serem seguidos pelos países participantes. E por que esse posicionamento é importante? Porque a partir desses acordos é que se pode cobrar e fiscalizar o comportamento de cada nação sobre suas atividades ambientais. Outro ponto-chave dessa conferência foi a participação da sociedade civil e de organizações não governamentais, que são as ONGs. Essa presença foi essencial no debate das questões ambientais. Isso porque permitiu a apresentação de várias perspectivas e necessidades, o que subsidiou a discussão e elaboração do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e de Responsabilidade Global. Esse tratado foi publicado na conferência e serviu como um importante guia para a atuação de empresas e diversas entidades. Outro resultado super importante da Rio92 foi que países participantes acordaram e assinaram a Agenda 21 Global. A Agenda 21 é um plano de ação formulado internacionalmente para ser adotado em escala global, nacional e local por organizações do Sistema das Nações Unidas, pelos governos e pela sociedade civil em todas as áreas que a ação humana impacta o meio ambiente. A Agenda 21 reflete um consenso mundial e compromisso político que estabelece um diálogo permanente e construtivo inspirado na necessidade de atingir uma economia em nível mundial mais eficiente e equitativa. Ela constitui também a tentativa mais abrangente já realizada de orientação para um novo padrão de desenvolvimento no século XXI, que foca na sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica, perpassando em todas as suas ações propostas. A Agenda 21 segue o princípio de pensar globalmente e agir localmente. Ainda na Rio92 foi elaborada a chamada Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que entrou em vigor em março de 1994. Essa convenção reconheceu que o sistema climático é um recurso compartilhado planetário e sua estabilidade pode ser afetada por atividades humanas, como as atividades industriais, agrícolas e pelo desmatamento, que liberam dióxido de carbono e outros gases chamados gases de efeito estufa. A Conferência das Partes, chamada COP, é o órgão supremo dessa convenção e reúne regularmente os países que assinaram e ratificaram a Convenção e o Protocolo de Kyoto. Suas decisões são soberanas e obrigam todos os signatários. Cabe ressaltar que em 2009, a cidade de Copenhague, na Dinamarca, sediou a Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, a COP15. Pela primeira vez, participaram os 193 países do mundo. A assinatura de acordos e protocolos contra o aquecimento global aconteceu, mas as metas estabelecidas foram vistas por muitas pessoas como modestas e limitadas, já que nem todos os países assinaram. Então, os resultados não foram bem-sucedidos quanto esperado. Até 2019, aconteceram 25 COPs e o principal desafio continua a ser acelerar o combate às mudanças climáticas. Isso porque estudos científicos têm demonstrado que eventos climáticos extremos, como enchentes e queimadas, estão ligados ao aquecimento global causado pelo ser humano. Bem, fizemos um resgate dos principais eventos internacionais que exerceram pressões em vários países, como no Brasil.
De acordo com Carlos Frederico Loureiro, é comum afirmar que a inserção da educação ambiental no contexto nacional aconteceu muito mais pela força de pressões internacionais do que por movimentos sociais de cunho ambiental nacionalmente consolidados. E com certeza a Rio 92 teve uma grande participação nisso. Foi ainda em 92 que foi criado o Ministério do Meio Ambiente. E em 1994 foi proposto o Programa Nacional de Educação Ambiental, uma parceria entre os Ministérios do Meio Ambiente e da Educação. Um grande marco na história da educação ambiental brasileira foi em 1996, quando foi promulgada a LDBN, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Ela prevê a educação ambiental como conteúdo curricular na educação básica, que deve ser ensinada de forma multidisciplinar, integrada em todos os níveis. Na prática, isso significa uma garantia legal para que as escolas trabalhem a educação ambiental obrigatoriamente e não como escolhas individuais. Outro avanço importante foi a criação da Lei da Educação Ambiental. Ela dispõe sobre as boas práticas ligadas à educação ambiental e traz um enfoque humanista que relaciona o tema com todas as questões sociais e democráticas que se conectam a ela. De acordo com essa lei, a educação ambiental deve acontecer em todos os níveis e modalidades de processos educativos em caráter formal e não formal. A educação ambiental formal é desenvolvida nos currículos das instituições públicas e privadas vinculadas aos sistemas federais, estaduais e municipais de ensino. Ela deve ser desenvolvida como prática educativa integrada, contínua, permanente, inter e transdisciplinar em todos os níveis e modalidades educacionais. Já a educação ambiental não formal envolve as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. É fato que a educação ambiental enfrenta muitos desafios e um deles é a compreensão dela como ciência. Outra questão envolve a capacitação de docentes habilitados a implementar a educação ambiental de forma multidisciplinar, integrada e emancipatória. Por outro lado, as novas tecnologias de informação e comunicação, chamada TICs, oferecem ferramentas interessantes para a educação ambiental, favorecendo grandes avanços no processo de ensino e aprendizagem. O conhecimento que antes era restrito, agora é vinculado pela mídia. Claro que é preciso filtrar as informações e realizar uma análise crítica, mas esse é o processo de aprendizagem atual. O que se almeja com as tecnologias é facilitar o acesso à informação e interligar os saberes na busca por uma compreensão maior dessa complexa relação entre homem, natureza e sociedade, dentro de um processo de autonomia, liberdade e respeito ao meio ambiente.